Desculpa a demora, que eu estava ali mexendo na... A gente trocou de computador. Toda vez que a gente troca de computador, tem que registrar o programa da Bíblia, né? A gente estava ali registrando, mas vamos dar início, né? Mas uma noite profética. E essa noite profética ela é especial porque é a noite profética referente ao nosso aniversário, né? Aniversário de 8 anos da igreja. Glória a Deus. 8 anos. A igreja em relação a prédio, né? Porque na verdade nós começamos lá na casa do Rafael e da Emília. Mas no finalzinho de janeiro a gente foi lá para a casinha. E hoje, agora em fevereiro, a gente está lembrando, né? Esses 8 anos que Deus tem feito e grandes coisas que Deus tem feito, não é verdade? Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia, o Salmo de número 33. Quero agradecer quem está nos assistindo pela internet. Deus possa abençoar. Salmo de número 33. Dona Iveí, viu, cara? Glória a Deus. Salmo de número 33. A partir do verso 1 diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são aos que são retos, fica bem louvá-los. Olha aí, esse é o princípio de culto. Na verdade, nós estamos no princípio do culto, no começo do culto. E o salmista já começa a nos convidar a louvar ao Senhor. Ele começa já nos convidando a dizer assim: vamos louvar vocês que são justos. E todos nós aqui somos justos. Amém? Ele diz: louve ao Senhor com harpas, ofereçam-lhe músicas com lira de 10 cordas. Cante-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamar, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestiais, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar no só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo. Ah, coisa linda! Esse é Deus que está no meio da nossa vida. Às vezes a gente fica com tanto medo de tantas situações que a gente vem passando. Eu fui falando com a Amável. Eu ouvi um podcast hoje, e aí tanta pessoa que perguntava para uma pessoa que estava sendo entrevistada, ele fez aquela pergunta, não era para eles, né? Mas na verdade para quem estava assistindo, mas é uma pergunta que a gente escuta muito. E aí ele dizia assim: pastor, vamos começar com aquela pergunta célebre, né? De celebridade, né? Aquela pergunta célebre: se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? E aí ele falou duas coisas. Primeiro, que a maldade, né, o mal que vem sobre a vida das pessoas é muito democrático. Esses dias a gente falou um negócio, eu falava esse canal da igreja, a gente falou essas coisas, ela falou um negócio para mim, falou assim: a morte é democrática. Eu falei: nossa, já é muito feia essa palavra, assim, a morte é democrática. Não é democrática por quê? Porque ela vem na vida de todo mundo, não tem como fugir. Um trem que o crente ou que o ser humano não foge da morte. Democracia quer dizer direito do povo, então é o direito que nós temos de morrer. Não tem jeito, né? É para todo mundo, é exatamente isso. É democrático, é para todo mundo. Ah, não importa se tem dinheiro, se não tem. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. A Bíblia diz isso. E a segunda coisa que ele falou do mal, da dificuldade, da luta, que era pedagógica. A luta é pedagógica. O que significa? Que a luta nos ensina. Então, quando a luta vem sobre as nossas vidas, quando a luta vem sobre a vida da gente, a gente fica preocupado, corre para um lado, corre para o outro. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Como que vai ser minha vida? Como que não sei o quê, não sei o quê. E a gente esquece que Deus está no controle da nossa vida. Olha o que ele acabou de nos falar. Vamos louvar o Senhor, aquele que é justo. Vamos cantar. Aí ele falou: foi ele que pegou a água num só lugar. Ele fez reservatórios profundos, muito profundos.
Aí ele chega ali, ó, pois ele falou, tudo fez, ele ordenou e tudo estabeleceu, né? Tudo aconteceu. Esse é o Deus que está no controle da minha vida e da tua vida, independente se eu e você estamos passando luta ou não. Entenda que esse Deus que tudo falou, que tudo fez, que ele ordenou, ou melhor, esse Deus que falou, que fez, que ordenou e tudo se estabeleceu, é o mesmo Deus que está no controle da minha vida e da tua vida. Entenda isso. Então que você aprenda, no meio de toda essa dificuldade que a gente está vivendo, de toda a luta, e eu costumo falar que luta é muito relativo, não é verdade? Eu sempre digo isso, luta é relativo. Por quê? A luta para um pode ser grande, para o outro aquela mesma luta pode ser pequena. Eu sempre falo isso, para mim uma dor de cabeça não é problema. Mas, por exemplo, para a pastora, para a Maiara, que tem problema com enxaqueca, a luta paralisa. E eu não posso minimizar a luta, a dor de uma, a dor de outra. Mas por que eu estou falando isso? Porque a luta, independente da dificuldade, se ela é grande, se ela é pequena, ela nos desestabiliza, sim. Mas a gente precisa entender que esse Deus está no controle da nossa vida. Ela está querendo nos ensinar alguma coisa, porque a luta é pedagógica. Ela nos ensina. Essa semana eu coloquei algo no meu status, foi muito interessante. Eu falei assim, toda vez que você entra no deserto, você sai mais forte do deserto. Porque ou você sai mais forte ou você não sai dele. Então ele quer nos ensinar. Entendeu? Ele quer nos ensinar. Quem saiu do deserto lá no Êxodo? Quem saiu do deserto? Foi só os fortes. Porque os que não conseguiram entender o processo ficaram onde? No deserto. Ali mesmo morreram. E Deus não tem isso para mim e para você. Deus está nos ensinando, está no controle da nossa vida. E é para isso que Ele nos trouxe hoje aqui nessa noite. Amém? Quem crê nisso, glória a Deus. Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos orar a Deus. Eu quero, se você puder ficar sobre os seus pés, você não é obrigado não, por favor, tá? Você tem liberdade aqui. Você tem liberdade aqui. Teco, faz um favor para mim, vem cá. Arrasta um pouquinho mais essa caixa para lá. Está dando um pouquinho de microfonia, a gente mexeu, ó, tá vendo? E depois você abaixa um pouquinho do auxiliar desse microfone. Arrasta um pouquinho mais para lá, mais perto da isso. Um paninho, isso aí, então. Aí pode abaixar um pouquinho lá, tá? Baixa um pouquinho o retorno daqui. Glória a Deus. Então, você tem liberdade, você não é obrigado a ficar de pé não, por favor. E se você desejar, porque a Bíblia diz que o lugar que você tem liberdade é na presença de Deus. Amém? Mas que você entenda hoje nessa noite, que você está aqui e que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Quem crê nisso, chegou a glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, em nome do Senhor, Pai, primeiramente agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendermos da Tua Palavra, falar conosco, a Tua Palavra ministrar as nossas vidas, e desde já abrimos o nosso coração para isso, desde já abrimos o nosso coração para ouvir a Tua Palavra, o Senhor ministrar, seja através do louvor, seja através da palavra que vai ser ministrada, mas que o Senhor nos ensine. Jesus, foi para isso que o Senhor nos trouxe nessa noite, foi para isso que o Senhor nos trouxe a este lugar, para nos ensinar, para falar conosco, Deus, para ministrar aos nossos corações. E desde já, Deus, abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração, ministra a vida de cada um aqui nesta noite. Pai, renova, Pai, a vida dos teus filhos. Pai, desde já eu coloco o físico diante do Senhor, tira toda a dor, Pai, toda a dor na coluna, Pai, toda a dor no pescoço agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, vai curando os teus filhos. Espírito Santo de Deus, você é um Deus que cura, é o mesmo Deus que estava lá atrás, esse mesmo Deus que falou, esse mesmo Deus que fez, esse mesmo Deus que ordenou e que tudo estabeleceu, está no controle das nossas vidas. Por isso, nessa noite, toda enfermidade desde já sai, em nome de Jesus. Todo mal sai, em nome de Jesus. E que os teus filhos estejam livres, que os teus filhos estejam à vontade, que os teus filhos estejam cheios da tua presença para te adorar, porque foi isso que o Salmo 33 começou dizendo: aqueles que são justos, louve ao Senhor. Que possamos, Pai, te adorar nessa noite, receber, Deus, a palavra do Senhor,
em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória ao Senhor. E vamos adorar a Ele, porque eu e você somos justos na presença de Deus. Aleluia! Isso, alegria! Mas esse louvor fala da dúvida. Às vezes a gente acha, não pode pecar, não pode mesmo, né? Roubar, matar, prostituir, é tudo pecado. É pecado, pecado. Mas às vezes a gente pega e sabe o que? De duvidar do que Deus pode fazer. Ai, será que Deus pode? Deus é do tamanho do que você pode sonhar. Você pode sonhar? Então Deus é maior do que o seu sonho. E o problema é que a gente duvida. Nós duvidamos do que Deus tem para nossas vidas. Nós às vezes até duvidamos, Deus não me ama mais. Aí a gente já está pecando. Isso é um pecado muito grave, né? É um negócio que não aparece, ninguém vê. Eu duvidei e foi aqui dentro. Mas o Senhor conhece nossos corações. E Ele diz assim, solta o cabo da nau. Solta, deixa Deus o controle mesmo. Amém? Glória a Deus. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele
poder, o meu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Oh, palavra linda, né? Quando a mão de poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Então só tocava da alma. Oh, glória a Deus. O teu ego é que pesa para fazer a gente afundar, né? Tirou o ego, flutua, já era. Até de pé você vai caminhar sobre as águas. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Jesus, se tem de entender, mas essa prova está te amadurecendo.
abençoar. Ele nos surpreende. O Senhor vai te surpreender. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das servas, mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinha nessa. Você não está sozinho não, viu? Jesus está contigo. Forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, transfere e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, recebe e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz,
está no controle da tua vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Não sei se você percebeu, né? A gente está terminando de pintar a igreja. Na verdade, o Zé, né? Terminou de pintar hoje. Glória a Deus. Ainda falta colocar as madeiras lá de volta, no fundo, né? Para não encostar. Domingo a gente volta as cadeiras no lugar, amém? Mas, glória a Deus, né? Ficou bonitinho, né? Tá bem com aquele bolor que tinha ali, né? E aí agora a gente tem a tinta aqui para retocar o portão. E o mês que vem a gente vai mexer nesse piso e vamos mexer na varanda ali, que está feia, né? Piso da varanda, e nós vamos passar um epóxi aqui. Deus já colocou no meu coração, falei, Jesus, vamos fazer, né? Jesus está mandando. E nós vamos passar um epóxi aqui, melhorar esse piso, está muito feio. Já teve pior, né? Mas aí nós vamos arrumar, vamos passar um epóxi aqui e vamos arrumar lá fora também. Não vai dar tempo de fazer esse mês, mas em nome de Jesus, no mês que vem a gente vai melhorando. Amém? Amém. Eu agradeço a vida do Zé aí, que passou esses 2 dias aí pintando. Abra a tua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 36. Fala no canto do Êxodo, Jesus me levou lá. E enquanto você abre aí, quero só lembrar, né, que as panelas estão ali e a gente, graças a Deus, encerrou a ação entre amigos, né, esse jogo de panela que a gente ganhou. E a gente encerrou. Agora eu só vou ver com a gente quando que a gente vai sortear. Faltavam algumas pessoas só pagar, finalizar o pagamento. E quem sabe a gente consegue, não sei se ele tinha marcado algum dia, mas quem sabe na ceia a gente termina, a gente encerra, né? Faz o sorteio. É bom que vai estar transmitindo. A gente já grava direitinho, manda perdão para todo mundo que nos ajudou, cooperou. E vamos provavelmente sortear ela aí no dia 22, amém? No dia 22 que o pastor Elielson vai estar aqui ministrando ceia para nós. Quinta-feira que vem o missionário Gabriel vai estar aqui, o evangelista Rubens Gabriel, amigo, homem de Deus, vai estar aqui ministrando para as nossas vidas, amém? O Êxodo no capítulo 33, eu quero a partir do verso 12, Tequinho, por favor. Interessante que depois de tudo que o povo, bezerro de ouro, Deus desce, trata tudo que tem que tratar com esse povo, Moisés tinha uma tenda chamada tenda do encontro, e Moisés vai lá ter um encontro com Deus. E a partir do 12, ele diz assim, disse Moisés ao Senhor, eu acho isso muito lindo, porque Moisés, na verdade, Moisés estava vivendo aquilo que a gente vive hoje, amém? A Bíblia diz que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, de alto a baixo. Você tem acesso a Deus hoje, você pode falar com Deus. E é assim que Moisés fazia. Moisés batia um papo com Deus, tanto que ele era chamado amigo de Deus, né? E ele diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Mas se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha só, por Deus, o Senhor tem falado, ministrou isso ao meu coração com propósito, mas se revela-me, se realmente o Senhor tem se agradado. Aí vem o 14, a resposta, ele diz assim, respondeu o Senhor, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não me envies, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Eu acho isso lindo, porque na verdade Deus, depois que aquele povo pecou, Deus falou assim, eu não vou mais andar com vocês, vocês é um povo obstinado, eu não quero conta com vocês. Se fosse nos dias de hoje, a Bíblia na versão Danilo, vaza,
dá linha na pipa, que eu não quero conta com vocês. Então Moisés, quando ele vai para a tenda do encontro, ele fala assim: Deus, se o Senhor se agrada de mim mesmo, revela os teus propósitos, porque eu não posso ir sem o Senhor. Como que eu vou se o Senhor não me acompanhar? Como que eu vou ir se o Senhor não caminhar comigo? Porque se o Senhor não caminhar, o que vai distinguir eu e esse povo dos demais povos? Meu irmão, isso é uma verdade, algo tão lindo, que a gente precisa trazer para a nossa vida. A grande diferença minha e sua para qualquer outra pessoa é a presença de Deus. O que me mostra que sou diferente não é a roupa que eu visto, não é a marca de camisa que eu uso, não é a marca do meu carro, nem a casa que eu tenho, muito menos o quanto eu tenho no banco. O que me faz diferente nessa terra é a presença de Deus que está sobre a minha e a tua vida. O que vai fazer diferença nesse mundo tenebroso que a gente vive, meu irmão, não é a faculdade que eu e você fizemos, não é o curso, não é o dinheiro, não é o quanto você tem, não é aquilo que você adquiriu, é a presença de Deus. E Moisés entendeu isso. Oh Deus, se o Senhor não for comigo, o que vai me diferenciar e diferenciar esse povo das outras demais nações? E que a gente tenha isso no nosso coração, meu irmão. A presença de Deus é mais valiosa do que qualquer outra coisa. E a gente muitas vezes tem deixado que todas as outras coisas tomem o lugar de Deus. Hoje eu estava inclusive ouvindo, né, aquela ministração que eu falei. E uma das coisas que aquele pastor dizia, que eu acho muito interessante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Jesus não chama Satanás de Senhor. Jesus não chama Herodes de Senhor. Jesus não chama nenhum ser humano nessa terra de Senhor. Mas sabe quem que ele chama de Senhor, Rodrigo? Sabe o que? Dinheiro. Ele fala, não dá para servir a dois? A Deus e a Mamon. Não dá para servir. Gente, é muito sério, ele não chama ninguém de Senhor. O único que ele chama de Senhor é o dinheiro. E muitas vezes a gente acha que é ele que vai resolver o meu problema, o seu. A gente acha que é o dinheiro. Meu querido, para com isso. É a presença de Deus que faz diferença na minha vida e na tua vida. É a presença de Deus que eu estou cansado de ver. Ou melhor, eu não me canso de ver pessoas que são tão lindas e com vida tão simples, abençoando a vida de outras pessoas. Porque a presença de Deus chega e transforma mesmo. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de conta bancária, Deus não precisa de ninguém, nem de casa própria. Agora, se Deus tiver, glória a Deus, essas coisas não podem estar em primeiro lugar. Moisés falou, se o Senhor não for, não tem jeito, porque não vai ter nada de diferente na minha vida. E que a gente possa nessa noite colocar Jesus realmente no centro da nossa vida. Jesus como aquele mais importante na nossa vida, aquele que realmente é capaz de mudar a minha história, a tua história, em nome de Jesus. Amém? Com essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Com essa palavra eu quero te convidar a você entregar aquilo que Deus propôs no teu coração, aquilo que Deus ministrou no teu coração, que você possa entender que é Jesus que vai fazer essa grande obra na minha vida e na tua vida. Amém? Pix da igreja ipanovasp@gmail.com. Rafaelzinho está com o envelope. Se você quiser o envelope, peça ele. Ele vai te entregar. No envelope tem um QR Code. Se você quiser colocar a tua oferta em dinheiro, em espécie dentro do envelope. Pastor, eu não quero nada. Eu quero apenas deixar minha oferta aqui. Do jeito que for melhor. Mas dizime, oferte com toda a alegria do teu coração. Amém? Venha com a alegria dizimar e ofertar em nome de Jesus. Pastor, eu fiz do Pix. Eu quero colocar aqui. Pode pôr também. Profeticamente você põe o envelope aqui. Não tem problema. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Construir
nós não temos trabalho na igreja, mas domingo, 10 horas da manhã, tem culto lá em Mogi. Deus tem feito grandes coisas lá naquela igreja. E olhem por nós, né? Temos algumas situações a serem resolvidas lá, né? A gente precisa. Eu vou abrir aqui para a igreja. A gente precisa sair daquele lugar. Deus já falou comigo. Findou o tempo naquele lugar. E eu já estou procurando outro prédio. E eu sei que Deus vai. Deus já falou até a metragem, no mínimo a metragem. Não pode ser menos do que isso. Eu falei, Jesus, Deus já falou comigo. Então eu tenho orado, tenho buscado. E o meu coração abriu demais essa semana para a gente sair daquele prédio. Já deu o que tinha que dar. E aí agora é hora de a gente aumentar. Então, hora, 10 da manhã a gente tem culto lá. Amém? 10 da manhã, todo domingo e toda quarta-feira às 19h30. E domingo à noite a gente tem o nosso culto de celebração. Amém? Mais um culto de aniversário. Né? Mais um homem de Deus, uma mulher de Deus para trazer uma palavra para você aqui. Assim como hoje, que também vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. Lembrando que a nossa ceia vai ser dia 22, no último domingo, tá? O pastor Leelson vai estar aí do último domingo. E o missionário Gabriel, dia 19. Põe para nós aí, Tete, por favor. O evangelista Rubens Gabriel, um homem de Deus. Deus tem usado ele nessa nação. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo, como sempre tem feito, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pastor Eliette, a palavra é da senhora. Eu vou orar aqui. Da senhora não, sua, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Em casa, às vezes a gente fica com essa palhaçada. Sim, senhor, cara da gente. Dá vontade de colocar ela na masmorra, sim, senhor. Então, você vai ver o senhor agora. Vai tomar uma chicotada. Oh, meu Deus do céu, essa mulher é barato. Me dado um prejuízo esses dias, rapaz. Não tá fácil, não, viu? Pensa. Eu já estou comemorando meu aniversário. Ai, do céu. Todo dia ela, meu aniversário, dá pra gente comer ali? Caramba, me ajuda aqui. Ela tá dentro do processo, né, do aniversário. Vamos orar pelo dízimo e oferta, vamos orar pela vida da pastora. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pelo dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui nessa noite. Muito obrigado. Que os teus filhos tenham entendido, tenham dizimado e ofertado. Pai, é por isso que nós temos feito tantas coisas na igreja. Inclusive hoje nós pagamos mais uma parcela do som. Pai, que o Senhor continue dando graça. Pai, trazendo graça sobre a vida dos seus filhos, que eles entendam a importância de dizimar e ofertar, não para a igreja. Porque a gente sabe, Pai, que a igreja o Senhor é capaz de sustentar, assim como o Senhor já pagou o aluguel desse templo, Pai, com esse templo fechado. O Senhor mandou alguém vir pagar o aluguel, e pagou. Mas quando nós dizimamos e ofertamos, a bênção é para nós que estamos sendo abençoados, e que nós possamos continuar dizimando e ofertando, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida da pastora Eliette, usa a tua filha nessa noite, ministra através da vida dela. O Senhor também cuide dela, cuida dos sentimentos, cuida, Pai, daquilo que ela tem pedido e sentido, Pai. Existem orações que é só ela que conhece, e o Senhor. E que o Senhor visite, Pai, essas orações. Visita, Pai, ela do alto da cabeça, à planta dos pés. E que nesta noite, Pai, ela seja um canal de bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Estou muito feliz. Graças a paz, querido, boa noite. E eu estou muito feliz que eu estou vendo o Lucas ali. Eu reconheci a voz dele. Eu falei, eu acho que o Luquinha está ali. Mas eu não estava acreditando que Jesus estava fazendo essa obra. Gente, Deus é Deus de surpresa, viu? Por isso que a gente tem que confiar nele, a gente tem que permanecer nele. Ele fala, permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. É o melhor jeito de vencermos, é permanecendo no Senhor. Estamos contentes por esse mês de aniversário. Como o meu foi em dezembro, eu estou na vibe dos aniversários, né? Ai, meu Deus do céu. E eu louvo o Senhor. Porque ao longo da vida Deus vai nos dando maturidade, leveza, né? Eu peço isso muito ao Senhor. Eu vim de um lar muito disfuncional. Então, quando a gente tem umas memórias muito pesadas, difíceis, nós precisamos nos colocar mais ainda diante do Senhor.
para que essas memórias não frustrem o nosso caminho, a nossa caminhada com o Senhor, a nossa jornada. E Deus é tão lindo que à medida que nós vamos aprendendo, Ele vai trazendo, né, a leveza necessária. O problema existe, a dificuldade, os desafios, mas o Senhor é conosco. Amém? E nós vamos falar um pouco a respeito desse Deus que cuida de nós em todos os momentos, em todos os tempos. Também estamos com uma visitante, eu já esqueci o nome da sua, a Jaqueline. Já seja bem-vinda, viu, querida? Que seja a primeira de muitas. Depois a irmã Davina vai lá, né, irmã Davina? Oi, irmã Davina, quando eu tenho um tempinho, eu prefiro dormir do que fazer unha, cabelo, qualquer outra coisa. Não, deixa o cabelo aí. E eu tenho medo eu só quero cortar ele, eu não posso cortar ele, Jaque, porque ele não pode me denunciar, porque tem que deixar meu coque. Porque ele tá sujo, ou eu gel e coque e acabou, né? Então tem que ser um corte bonito, mas que não tira a minha defesa, porque na hora que o negócio está difícil, eu vou lá e encho o cabelo de gel e vou embora. Glória a Deus, queridos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. E talvez você já está pensando, meu Deus do céu, lá vem ela com os 300 homens de novo. Ô, meu irmão, desculpa te decepcionar, porque nós não vamos ter tempo nem de chegar nos 1000, quanto mais nos 300. Não dá. Mas nós vamos ser alimentados conforme aquilo que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 6 de Juízes, eu vou deixar aqui. Agora eu estou no dilema, eu preciso do ventilador e o ventilador está me tribulando. Deixa eu deixar meu telefone aqui. Eu tenho ouvido essa palavra e eu já falei isso aqui algumas vezes. Como é que Deus fala comigo, Cid? Eu sou assim. Durante aquela semana tem uma palavra, Ju, que ela salta nos meus ouvidos. Eu estou ali, ouvindo uma coisa ou outra, às vezes até na rua. O Senhor vai lá e alguma coisa que eu ouço dentro do ônibus, onde eu estou esperando algo, e aquilo, Ivete, fica a semana toda ali. E essa semana aconteceu isso. E aí, a palavra que eu comecei, a gente estava ouvindo, eu, pastor, nem é hábito nosso, geralmente a gente ouve cada um no seu canto, mas na segunda-feira, na terça-feira, acabamos ouvindo uma ministração falando sobre Gideão. E o Espírito Santo foi me trazendo algumas coisas, e é sobre elas que eu quero comentar com vocês nessa noite, rapidamente. Juízes capítulo 6, verso 1 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então aqui, de novo, novamente, outra vez, aquelas pessoas pecaram. E o que é a palavra pecado? A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Então toda vez que você pensar na palavra pecado, fica, pecado é o cabelo, pecado é o brinco, pecado é... Não, irmão, pecado é errar o alvo. Então tudo que é contrário ao que Deus pede para nós, amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que eu amo a Deus, velho, acima de todas as coisas? É quando nada e ninguém e nenhuma coisa me tira do alvo que é Cristo. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu não faço isso, eu estou pecando e me afastando, né? E amar ao próximo como a nós, ô negócio difícil. Olha, eu vou dizer para você, doutor Rodrigo, pense num negócio difícil, é amar os outros como a gente ama a si mesmo. Dá vontade de pegar um chicote, já que é assim, eu vou botar um chicotado aqui nas minhas costas para ver se vai refletir lá no irmão. E não vai, né? Porque, graças a Deus, nós não somos a extensão do outro. O Senhor nos fez únicos, peculiares, particulares dele. Ele diz que cada um de nós somos comprado com preço inexplicável, poderoso, maravilhoso. Então, irmãos, aqui a gente já entende algo. A minha dificuldade, o meu problema é inerente à minha vivência aqui, não é a Deus. Porque Deus não peca. E eu é que faço as minhas escolhas. Sou eu é que tomo os caminhos que eu acho que é melhor. E depois, na hora que a coisa fica difícil, eu falo, ai Deus, por que o Senhor não está aqui comigo? Ele falou, eu estou, filha.
mas você foi lá, pegou o problema com sua mão, você foi lá, você não quer entregar na minha mão. E é assim. A Bíblia diz que de novo essas pessoas fizeram o que o Senhor reprovava. E aí, mais uma vez, eles foram para a mão de um povo chamado midianita. E parece, Vera, que a gente está falando nos dias de hoje, porque tantos itas que tem na nossa vida, não é verdade? É o ita do menino que cresceu, é o ita do menino que é pequeno, é o ita do vizinho, é o ita da igreja, é o ita do líder, é o ita do trabalho, é do administrador, do gestor, do funcionário. Ita tem e nunca mais vai acabar, irmãos. E isso faz parte da vida do homem aqui na terra. A questão é como eu estou entendendo esses itas, como eu estou entendendo essas adversidades, como é que eu estou interpretando isso e como é que eu estou lidando com isso, porque problema todas as pessoas têm. Ontem eu falei lá em Mogi, depois vocês procuram lá na internet, eu gosto do jornal de sábado, Zé, o jornal da Record de sábado de manhã, porque é um jornal filtrado e ele só passa as notícias mais importantes na nação. O Brasil é muito grande, né? Então morte, problema, todo dia você vai ver. Mas aí você pega um jornal que te dá um apanhado da semana e aí umas 3, 4 semanas atrás passou sobre um menino, o filho de uma empregada doméstica, nem é empregada, né? Porque empregada pelo menos tem ali a casa, ela é diarista. E essa diarista da região de Ceilândia, lá de Brasília, ela criou os 3 filhos e esse menino começou a gostar muito de estudar. E ela continuou trabalhando e, moral da história, aquele menino passou no concurso, Tia Marte, federal. E ele hoje é um desembargador daqui do Brasil. E aí o repórter perguntou a ele foi contando a trajetória dele. É um menino de uma periferia, de uma favela, seja lá como a gente quer chamar. E aquele menino entendeu que o sol podia brilhar para ele, Té. E ele não deixou a dificuldade, a periferia, a luta, a dificuldade e falta de um pai tirar dele o desejo, o foco dele de ir até o sonho dele. Eu estou falando de alguém que não é cristão, tá? E ele hoje é um desembargador. E o repórter disse para ele: o que você vai fazer com o seu primeiro salário? E ele falou assim: uma parte eu vou comprar as coisas que eu preciso, roupas, coisas que eu preciso para o meu uso pessoal. E a outra parte eu vou dar para minha mãe. E ela vai escolher se ela quer continuar trabalhando como diarista ou se ela quer parar de trabalhar. E eu achei de umbridade daquele moço, porque ele disse assim: eu não quero que minha mãe vá na cozinha de mais nenhum, que esses ricos é tudo vagabundo, ele podia, né? Mas você vê, o menino estava tão trabalhado na maturidade dentro do pastor Valdir, do que realmente ele era o foco dele, que era ser uma bênção na vida da família dele, que ele disse: se ela quiser continuar cuidando da casa de outras pessoas, ela pode cuidar, mas eu vou dar o dinheiro a ela, e ela vai fazer o que ela achar melhor. E eu falei: meu Deus, menino que não está na igreja, que não tem essa orientação que eu e você, porque isso aqui, queridos, é um privilégio, viu, Du? É um privilégio, mais ainda, Du, é você estar sentado com seu filho e sua mulher. Você não imagina o que Deus está olhando hoje, de você entender a importância desse momento que vocês três estão aqui. Coisas no céu estão sendo descortinadas. Coisas grandes vão começar a acontecer. Porque o Senhor, Ele quer ver quando a gente acerta o nosso relógio pelo relógio dele. E não Ele que deve acertar o relógio pelo nosso, né? E tá lindo hoje, viu? Tá maravilhoso, que seja a primeira de muitos e muitos e muitos, em nome de Jesus. E aí, irmãos, esse menino entendeu, esse menino que hoje é um desembargador aqui no país, entendeu o papel dele como ser humano. E muitas vezes Deus está pedindo tão menos da gente já, que a gente fica ali, E aí, algumas coisas aconteceu aqui e acontece hoje conosco, Júlia. Olha só. O verso 2 diz assim: quem eram os itas dessa época e da vida de Gideão? Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Verso 3: sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste
deles as invadiam. Só até aqui. Pode deixar no 2, por favor, Té. Irmão, sabe o que eu fico vendo aqui? É que parece, pastora Luciana, que Deus continua. Na verdade, os acontecimentos só mudam de personagem. Mas os acontecimentos são sempre os mesmos. Sempre pessoas perversas, más. E eu sempre gosto de dizer isso aqui na igreja, Jaque. Não fique achando que na igreja só tem gente bonitinha, do coração lindo, maravilhoso. Porque aqui é onde tem uma plantação de joio e de trigo. Eu é que não posso ser o trigo. Eu não posso nem fazer isso, que eu faço confusão, né? Mas eu é que não posso ser o joio. Eu tenho que ser o trigo. Agora, que aqui é um lugar onde tem trigo e joio. Isso é certo, porque a Bíblia não mente, não erra. Então, quem não pode ser joio sou eu e você. E isso, quando fica claro dentro de nós, nós começamos a entender que todo lugar vai existir midianitas, pessoas que personificam a maldade, a perversidade. E eu gosto sempre de dizer isso, que na verdade tem pessoas que nem é o diabo que usa ela, nem é o diabo que usa ela, é ela que usa o diabo. Há essa possibilidade, viu? Tome cuidado com quem bate no seu ombro, com quem você põe na sua mesa, com quem você conta a sua vida. Porque tem pessoas perversas, irmãos. Tem pessoas que elas não sabem lidar com as suas dores, e aquilo toma um caminho, uma proporção tão maligna, tão doentia, que beira a psicopatia. E a gente precisa estar atento. Porque, mas no meu sangue não tem. Cuidado. Porque todos nós temos telhado de vidro. E às vezes a gente acha que o problema só está na casa do vizinho. E na verdade, irmãos, muitas vezes a gente tem mais de um problema. O vizinho tem um, nós temos 3. A gente precisa ficar atento, queridos. É por isso que hoje o Senhor está falando comigo e com você particularmente. Porque nós precisamos desse autoconhecimento. E aí eu entendi isso aqui, ó. Ele disse: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos e nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E quando a gente pega, Marcolino, para entender o que é uma fortaleza, antigamente tinha muito, se você vai, principalmente no Nordeste, né, que começou muito a história do Brasil no Rio de Janeiro e Nordeste, você vai pegar muitos fortes. Só que eu estava pesquisando e entendi que os fortes ainda são, eles têm menor segurança do que a fortaleza, Davi. A fortaleza era algo para não apenas se defender do inimigo, mas para subjugar o inimigo. Pensa, era um lugar poderoso. Os caras ficavam ali, era um negócio que era feito antigamente com muita pedra, com muito material, que era difícil ser, por mais que os canhões, que as balas fossem poderosas, mas era difícil de tirar, de alcançar uma fortaleza. E aí o que eu vejo hoje é que nós, seres humanos, temos passado por tantos embates, tantas lutas, e é por isso que eu gosto sempre de lembrar da minha infância, de onde eu vim, para entender que quem eu sou hoje, Carol, é porque o Senhor é bom, sabe? E nem é porque eu sou bonitinha, não, é porque o Senhor é bom mesmo. Porque na luta, na adversidade, se você der lugar, se eu der lugar, vamos virar um metal maravilhoso. Mas eu e você precisamos querer ter essa coragem, porque só sai das fraldas espirituais quem é grande, viu, gente? Quem é maduro para entender. Senão você fica lá fazendo tudo na fralda. Ai, que eu não sei o que, que eu não gosto de fulano, eu não gosto desse culto, eu não gosto dessa pastora. Meu filho, vai ter que me engolir, porque eu estou no lugar onde Deus me colocou para estar. Vocês vão ter que me engolir, porque é assim que é. E é isso que eu vim dizer para mim e para você hoje. Onde você está, quem não gostar vai ter que te engolir, sabe por quê? Porque você é o propósito de Deus na terra. E se você entende isso, não tem para demônio, não tem para midianita, não tem para ninguém. Você acha que, eu até acho bonito que o povo fala que Deus não chama desocupado, né? Eu nunca passou na minha cabeça ser pastora. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas, porque minha mãe me ensinou isso. E eu sempre digo, gente, eu gosto de cuidar, de ajudar, porque minha mãe me ensinou. Para mim é a coisa mais fácil do mundo, Marte. Eu dividi o que eu tenho porque eu aprendi com ela. Não tem esforço, não foi a Bíblia que me disse, vai lá, Eliette. Não, isso aqui é a minha cultura.
Isso aqui foi o que minha mãe me deu de legado. Mas isso só, Gi, não vai adiantar. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso entender dependência de Deus. Porque bondade, caridade não leva ninguém para lugar nenhum, não. E Tiago diz isso, ele explica e fala, se você acha que é bom, você precisa de Deus e de fé, mas você também precisa de boas obras. Mas também as boas obras sozinho não faz nada. Precisa crer no Senhor, precisa ver o Senhor como soberano na sua vida, na minha vida. Então muitas vezes, irmãos, a vida que a gente leva, as dificuldades, a gente constrói fortalezas na nossa mente. E aí, quando eu penso nessa fortaleza, em relação à Bíblia, esse lugar se torna um lugar de refúgio, de defesa, como uma torre, uma fortificação, uma colina alta cercada de defesas. Desses locais podiam se rebater e forçar a retirada dos inimigos. Isso aqui é no sentido de lugar, de coisa. Mas quando a gente vai ver a fortaleza, naquele sentido que Paulo fala à igreja, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz que fortaleza da mente é uma prisão do pensamento. E o que mais nós vemos hoje são pessoas aprisionadas por pensamento. Tudo por causa de uma palavrinha bem pequena que a Emília cantou aqui. Quando o seu ego tirar. Quando o seu ego tirar. Como é que diz a música? Quando a mão de poder o seu ego tirar sobre as ondas. Então, irmãos, enquanto a gente tem esse ego, essa sensação de tá todo mundo, sabe? Ou então aquele vitimismo, ai, porque eu sofri demais e agora? Você falou, filho, é assim mesmo para todo mundo, você não é o único não. Você se lembra de Elias? É, Senhor, que eu estou aqui, que eu sou... Não, filho, você não está sozinho não, para com isso. Tem 7.000 bonitinho aí, tudo. Sério mesmo? Tem 7.000 aí? Tem, porque Deus, irmãos, é soberano. E ainda que levante Jezabel, Acabe, Herodes, seja lá Midianita, o que é de Deus prevalece. E é isso que eu quero que você entenda. Você é a pessoa mais importante nessa noite. E se eu entendo isso e tiro todo o ego, todo aquele sentimento, seja de autocomiseração, seja de vitimismo ou de orgulho, é idolatria. A idolatria de si mesmo. E quando, oi bonitinha, ela vem aqui de noite, ela está feliz que ela já está com um monte de filhinho ali fora. Vou colocar 2 vasilhas de água para ela. Não é morcego não, viu gente? É um beija-flor. É uma beija-flor fêmea. E aí, irmãos, nós precisamos combater essas fortalezas. A Bíblia diz que aquelas pessoas se distanciaram de Deus. Olha como um abismo chama outro. E à medida que eles distanciaram de Deus, a Bíblia diz que Deus permitiu que os midianitas fossem lá e apertassem o parafuso. E às vezes nós estamos passando coisas que essas coisas que eu e você está passando é o que vai apertar nosso parafuso para a gente recorrer a Deus. E aí a hora que a gente recorre a Deus, a Bíblia diz que o Senhor veio e trouxe livramento. Falou, vou pegar um aqui para usar de exemplo. Pega quem? Gideão, gente. O menino batendo o joelho no outro. Todo trabalhado na mediocridade. Todo trabalhado no medo, na covardia. O Senhor falou, eita, que eu gosto de fazer coisa linda. Vou pegar o pior. Chega lá e fala, oi bonitão. Eu não sou bonito. Oi, homem de guerra. Eu sou covarde, Jesus. Eu sei, meu amor. Eu sei que você é. Eu te conheço, eu te formei no ventre da tua mãe. Mas hoje eu vim aqui te dar uma injeção, o Senhor falando para Gideão. Eu vim te dar uma injeção e dizer que você é a coisa mais linda que eu já formei. Porque pensa comigo, irmão, Deus tem filho feio? Feiura é perspectiva. É o olhar de cada um. Eu não acho nenhum dos meus ovelhas feia. Ai de quem falar que eu tenho um filho torto nessa igreja, com o rosto... Aqui todo mundo passou no canivete de Ivo Pitangui. É todo mundo plastificado. O Deus já fez tudo lindo, irmão. Sabe por quê? Porque feiura é perspectiva. E Deus está dizendo você exatamente o que Ele queria que você fosse. É claro que a gente pode melhorar, não é verdade? Vai para uma academia, né, Cris?
Olha lá a boniteza da Cris. Você sabe que essa mulher malha todo dia. Ela tem uma dieta toda disciplinada. E isso é maravilhoso, irmãos. E eu não estou dizendo que amanhã a gente tem que cortar tudo. Não é isso, eu estou dizendo que a gente precisa cuidar mais da nossa vida. Precisa ir ao médico. O pastor estava aqui contando, amado, eu estou indo no médico. Primeiro ele me xinga, mas depois ele vai. Eu marco exame para ele. Eu fico lá agora com Deus. Aí ele vai no médico. Porque precisa se cuidar. Mas a gente está falando, irmãos, de que Deus pegou a minha vida e a tua vida para usar para a glória dele. E eu e você precisamos dar o devido valor a essa perspectiva de Deus em nós. E a hora que ele vai nos usar, a gente está no fogo. E eu não vim dizer para você que o fogo vai passar, que o deserto. Eu vim dizer para você que Deus vai te dar força, que Deus vai te dar coragem, que Deus vai te dar maturidade. E quando você sair dessa fornalha, teu cabelo vai estar lindo, maravilhoso, tua pele, só vai sair aquilo que não era de Deus na tua vida. Porque o fogo de Deus queima tudo que é contrário. É o ego, é o orgulho, é a diferença, é a inveja. Seja lá qual for o pecado, o Senhor está tirando das nossas vidas nessa noite. Essa fortaleza precisa sair. É certo que na hora da luta, da dificuldade, onde eu nasci, como foi, a minha vivência, a minha adolescência. Mas agora, irmãos, o Senhor está me chamando para um novo patamar. Essas coisas não podem continuar sendo a minha referência e nem a minha fortaleza. Porque eu não posso continuar escondido diante do tão grande graça e poder de Deus na minha vida. Eu preciso me abrir para o novo de Deus, irmãos. Nós precisamos deixar essa capa de farisaísmo, de religiosidade, essas culturas baratas que a gente aprendeu. Sabe, eu já estou há mais de 30 anos na caminhada com Deus. E quanto mais os dias passam, eu digo, meu Deus, me ajuda, eu não quero ser uma velha, Senhor Deus, inconsequente, Senhor, incoerente com as minhas atitudes. Me ensina a ser uma senhora, Pai, uma mulher que as pessoas tenham prazer de ficar perto de mim. Eu tenho pedido isso a Deus, irmãos, porque muitas vezes a religião aplaca o convívio com pessoas, irmã Davina, tira de nós a leveza da graça de Deus e a gente começa a se achar além e acima do bem e do mal. E aí a hora que essa fortaleza tem que cair das nossas vidas. E olha, imagine, olha só, eles fizeram esses esconderijos no verso 1 e 2, e no verso 3 e 4, a Bíblia diz que esses midianitas vieram para acabar. Põe para nós o verso 3 e 4, Teco, por favor. Olha só aqui. O que o diabo quer fazer conosco? A gente está lá na fortaleza, escondido, né? Só um pouco de nós levanta-se e começa a clamar a Deus. Nesse caso foi Gideão, estava lá amassando sua uva lá escondido no lugar de colocar trigo para secar. Mas ele teve coragem, pelo menos. E nós estamos ali, todo mundo na fortaleza, a mente travada. É porque eu aprendi assim? É porque, meu filho, vai para a Bíblia. Para de ficar vivendo com os costumes dos profetas velhos. A Bíblia fala do profeta velho que deu um recado errado e o urso comeu aquelas pessoas. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com palavras de pessoas que viveram, foi há 30 anos no monte e até hoje está falando desse dia que foi no monte. Que coisa triste, irmãos, quando Deus tem todo dia uma novidade, um maná. O que é isso? Por isso que o maná chamava o que é isso? Porque todo dia eles olhavam e o maná era exatamente o que eles precisavam. O que é isso de Deus para mim e para você? Deus tem algo novo. Vamos deixar essas capas velhas, esse ranço das religiosidades que nós aprendemos ao longo do caminho. Hoje é dia de sairmos daqui, irmãos, uma nova pessoa. A fortaleza tem que cair da nossa mente, porque os nossos problemas o Senhor viu, já viu, Ele entendeu, Ele mandou a graça dEle. Se você se lembrar de como foi o teu dia hoje, você vai ver quantas coisas aconteceram. Nós perdemos a nossa Dani Moranguinho. Foi que dia foi que ela morreu? Quarta-feira, né? Dia 4 de fevereiro, né? Gente, morreu, câncer. Quantos aqui já tiveram câncer? Levanta a mão, por favor. Você está entendendo? Levanta novamente aí, corajosos.
Oh, glória. Posso ouvir glória a Deus, gente? Eu não estou expondo essas pessoas, não. Eu estou dizendo que não chegou o dia delas. E é isso que eu e você precisamos sair daqui entendendo. Era o dia da Dani, mas não era o dia desses três. E é por isso que Dani está com Jesus e eu e você está aqui ainda, porque tem uma oportunidade, tem um caminho, tem um altar, tem uma patente para Deus entregar a cada um de nós. Mas eu preciso sair dessa fortaleza hoje. Não tem medianita diante de Deus, irmãos. Deus é maior e mais poderoso. Mas a primeira guerra, pastor Valdir, que eu preciso hoje travar é contra mim mesmo. Esses itas, esses ismos que está ali dentro, arraigado, o Senhor está dizendo, tira tudo. Vem como você está, mas chega no meu altar, tira tudo que atrapalha a minha comunhão com você. Porque nada, irmãos, nada, absolutamente nada do que eu e você passamos e vamos passar é maior do que o plano de Deus para mim e para você. É maior do que a honra que Deus está preparando para mim e para você. Esses midianitas, queridos, eles personificam a presença do diabo nas coisas, nas pessoas, nos lugares. E a Bíblia nos avisou isso. Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão, o salteador veio para matar, roubar e destruir. E se você ler, ele está dizendo, no verso 4 ele vai dizer que aquelas pessoas, eles acabavam com tudo, até trazer a devastação. Quando a gente usa a palavra devastação, quando tem um grande terremoto, quando tem um grande desastre ecológico, eles usam a palavra devastação. E é isso que Satanás quer trazer para mim e para você, devastação. Mas o sangue de Jesus é poderoso. Porque onde o Senhor fala a respeito do ladrão e salteador, tem Bíblias que falam o assaltante. Ele veio para matar, roubar e destruir. Os midianitas personificavam a presença do mal. É hoje que o diabo quer nos envergonhar, quer nos trazer tristeza, tirar o brilho, a alegria, a vontade de vir na igreja, a vontade de servir o Senhor. Ah, o irmão tropeçou, irmão, Deus abençoe, fica aí. Não tem uma palavra de bênção para o irmão, deixa ele quietinho aí. Mas não atrapalha a vida do outro e continua caminhando. Porque é assim a caminhada com Deus, queridos. Nós precisamos entender. Gideão tinha uma autoimagem muito, muito, muito triste. Versículo 15, Teco, para nós. Várias vezes você vai ver, você já leu essa história várias vezes na sua casa, na igreja. Várias vezes você vai ver que Gideão precisou de muitos acontecimentos para entender que Deus era com ele. Sabe o que eu penso? Que enquanto a gente está precisando de muitos sinais para entender a voz de Deus, é porque ainda estamos imaturos. Porque quando a gente entende, Cris, a voz de Deus, você já sabe, você está pronto. Pastor Danilo costuma dizer para nós aqui, quando eu fico esperando uma palavra profética, para eu saber para que lado eu vou, que roupa eu tenho que vestir, eu estou precisando voltar a tomar mamadeira. Porque eu não estou entendendo nada, aí Deus tem que desenhar, né? Quando a gente não está entendendo, ele tem que... E Paulo diz isso, né? Depois a carta de Hebreus vai dizer isso. Vocês precisam sair das mamadeiras. Vocês precisam comer comida sólida. Não dá para continuar na mamadeira. Depois que a gente começa a andar com o Senhor, Dani, a gente já tem que ter consciência. Se a Bíblia diz que eu tenho que me levantar e andar, por que eu tenho que esperar ir na minha casa, um profeta, 2 profetas, 5 profetas? Por que eu tenho que esperar o profeta vir na igreja? É claro que existe aquele momento, irmãos, e vocês são testemunho do que Deus fez aqui comigo ano passado, quando o profeta Gabriel veio aqui. Mas, irmãos, nós precisamos andar, apesar de Deus poder falar a qualquer momento através de profeta. O Senhor quer falar comigo e com você, ó, ali, ó, no dia a dia. Todos os dias Deus tem uma palavra profética por meu e por teu coração. Ô, irmãos, eu fico maravilhada quando eu chego aqui no culto e termino os cultos e a pessoa fala assim, Deus me deu essa palavra hoje de manhã. Fulano mandou essa palavra para mim hoje de manhã. Ah, que agora de tarde eu estava tomando café com fulano e fulano falou isso. É lindo, pastor Valdir, porque você entendeu que o dia inteiro a pessoa já estava se preparando e o culto já começou na hora que ele acordou. Quando ele chega aqui, ele vai só fechar o dia. Ele vai só completar aquilo tudo que o Senhor falou. Precisamos entender, irmãos, que Deus é um Deus de movimento. E a Bíblia diz lá em Hebreus que nós estamos no novo
Coisa linda quando a gente começa a estudar, né? Até hoje eu gosto, de vez em quando. Essa semana passada a Camila me deu um caderno novo, que ela estava em um lugar, uma loja, e ela falou, Lindes, eu estou aqui. Aí me mostrou umas capas, ai, Vila, que caderno lindo. Eu adoro caderno novo. Tem uns 4 novos sem nem riscar, Carol. Eu estou pensando qual que eu vou riscar primeiro. Aí eu sou amiga da tua mãe, porque a gente é gêmeas. Eu amo. Gente, Deus está dizendo, ó, é um caminho novo. E é um caminho vivo. É vivo, gente. Esse lugar que eu ando e você anda é assim, ó. É para a gente estar todo o tempo em movimento. Não podemos parar com o milagre que Deus fez no ano passado com o missionário Gabriel. Não podemos ficar com muita expectativa, porque ele é homem. E ele vai falar o que Deus quiser que ele fale naquele dia. Se Deus quiser, ele vai vir aqui, ó. E talvez não fale uma palavra profética para nenhum de nós. E está tudo bem, sabe por quê? Porque todo dia, na minha e na sua casa, a gente tem a oportunidade de começar o dia ouvindo a voz de Deus. E Ele está disponível para nós. A autoimagem de Gideão era muito difícil. Porque olha só, uma das vezes que Deus fala com ele, ele diz, Gideão respondeu, ah, Senhor, como posso libertar Israel? Deus já chamou ele de corajoso, de bonito, de forte, de maravilhoso. E ele ainda não estava entendendo. Ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Mas você sabe um segredo que estava na vida de Gideão? Gideão ficou inconformado. E Paulo ensina a igreja de Roma, ele diz assim, não vos conformeis, não tome a forma do bolo. O que é um bolo? Um monte de ingrediente que a gente põe lá e ele fica do jeito que a gente quer, né? Gi, nossa Masterchef da salinha, ela sabe, ó. Põe lá coração, fica coração. Põe lá redondo, fica redondo. Põe quadrado, fica quadrado. O Senhor está dizendo, você não é bolo. Você não é ingrediente de bolo. Não toma a forma desse mundo. O mundo está dizendo, agora vai... Você não tem nada com isso. Você é uma semelhança de Deus, a imagem de Deus na terra. O Senhor disse, a palavra diz que Ele te fez um pouquinho menor que os anjos e te coroou. Eu e você somos a coroa da criação. E às vezes a gente está na fortaleza de alguma coisa que aconteceu há 1 milhão de anos atrás ou ontem, não importa. O Senhor está dizendo, é noite de sair dessa fortaleza. É noite de nós sairmos dessa fortaleza. É noite de nós irmos a Deus e dizer, Senhor, eu quero uma imagem, uma autoimagem, Senhor, como o Senhor deseja de mim. Como é que eu vou conseguir isso? Lendo a palavra, buscando o Senhor. E aí eu queria ver com vocês no Salmo 51, um menino que errou muito, um homem que errou muito, mas que entendeu exatamente o poder de Deus. Se você ainda tem dúvida do que você é, de como Deus te ama, pelo amor de Deus, não duvide do que Deus é para você. Pelo menos isso. Se você não está conseguindo entender o amor de Deus, o tanto que Ele quer te usar, o tanto que Ele te quer bem, pelo menos entenda o amor dele por você. A Bíblia diz em Salmo de número 51, de 3 a 5, diz assim, 3 a 5. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível o teu julgamento. Ele está dizendo, eu sei que o Senhor não tem pecado, eu sei que o Senhor é irrepreensível, eu sei que eu errei mesmo, eu errei feio. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade? Eu falava domingo passado aqui, nós muitas vezes já aqui, ó, vamos lá na pessoa e falamos, você é feia, você é horrorosa. Aí a pessoa fala, você também. Aí a pessoa se chora, ai, ela falou que eu sou feia. Ela não conta para ninguém que primeiro ela falou que o outro era feio. Porque a gente é a vítima, não é assim? A gente é sempre a vítima da situação. E Deus hoje, irmão, está descortinando para mim e para você. Esse vitimismo é uma fortaleza que muitas vezes atrapalha a ação de Deus na nossa vida. Davi disse, ele falou, eu sei, Senhor, eu tenho pecado mesmo, eu estou fazendo o que é errado mesmo, olha aqui. E a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele errou menos não, Marte, é porque ele admitiu. É só isso que Deus quer que eu e você entenda hoje. Vamos admitir a nossa pequenez, a nossa dificuldade. É difícil, irmãos. Olha, é difícil amar. É difícil estar perto.
Mas eu e você temos capacidade, porque o Espírito Santo está sobre nós. Oh, aleluia. Ele diz assim, ó, eu estou indo para o céu, eu tenho que preparar uma morada para vocês lá. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Que pai lindo é esse? Ele falou, não vou deixar. Eu vou mandar o meu Espírito Santo vai guiar vocês. Quantas horas por dia? Quantas horas? Todo momento, toda hora, 25 horas por dia, toda hora ele está ali com você, comigo. Nos orientando, ele disse, eis que eu não vos deixarei. E estarei com você todos os dias, até que dia? 2030. Oh, glória a Deus, até a consumação. Enquanto tiver terra aqui, o Senhor está com você, está comigo. Aquele trenzão, aquele caminhão, Marco, aquele lugar que você entra, aqueles matos que você entra, dos livramentos de vida que Deus te dá, o livramento de morte, né, na verdade. Os livramentos de morte que Deus dá, o Du. Cada vez que eu vejo ele, que ele conta as coisas, os lugares que ele pega, de pegar fio, de tomar choque, e esse homem está aí, sabe por quê? Porque é a graça de Deus sobre a vida dele. É isso que Deus tem comigo e com você nessa terra, irmãos. Entenda o amor de Deus sobre mim e sobre você hoje. Não deixe que as fortalezas, as lutas, o passado, ou até mesmo os dias presentes, tire de mim e de você o entusiasmo, a alegria de servir a Deus. É aqui mesmo no Salmo 51 que o Senhor, que Davi vai dizer, ô Senhor, me restitui a alegria da salvação. Quando você sentir que o seu coração está muito abalado, abatido, diga isso. Senhor, me restitui. Você vai ver a festa, as borboletas que vai começar a voar dentro de você, porque o Espírito Santo é capaz, ele faz. Irmãos, nós não podemos medir a nossa régua pelo que está acontecendo, pelo que as pessoas nos fazem, não. Porque tem algo maior e melhor para mim e para a tua vida. Essas lutas, e Paulo diz isso, ele diz, as aflições do tempo presente não são para comparar, não é nem para ficar perto da glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem coisa grande, irmãos. E tem dia que eu levanto e falo, Senhor, eu queria tanto ficar aqui. O Senhor diz, bora. Olha lá o que eu estou preparando. Então eu fico imaginando que cada dia de luta, de afronta, Deus está preparando alguma coisa muito linda, alguma coisa muito poderosa, porque Ele não é mentiroso. Ele não faz planos para não cumprir. Ele me disse que tinha uma morada para mim no céu, que tem uma morada para cada um de nós no céu. E isso tem que nos dar força para a gente todo dia sair da cama. Está valendo a pena, irmãos, vale a pena servir esse Deus. E aí a gente vê no Salmo 59, a partir do verso 10, essa semana eu tive, semana passada, eu fui tão afrontado, irmãos, um problema muito antigo na minha vida, e eu fui tão afrontado de uma maneira assim, tão desrespeitada. Eu fiquei assim, ó, uns 2, 3 dias sem ar direito, assim, eu ficava assim, Edemivete, calma, passou. E eu fiquei uns 3 dias assim, parecendo que alguém tinha morrido. Sabe aquela sensação assim que você está sem chão? Porque eu nunca imaginei viver aquilo de novo, porque aquilo já tinha sido resolvido já. E o diabo veio e usou o que ele quis. E é por isso que eu falo das perversidades das pessoas dentro das igrejas, irmãos. E aquilo tirou tanta minha alegria, meu entusiasmo. E eu fiquei me arrastando aqueles 3 dias, andando assim pelo Senhor. Eu não estou duvidando de Ti, Pai, mas por favor me ajuda com essa dor, porque ela está tão forte, Senhor, porque voltou. Aquela fortaleza queria me segurar de novo, queria que eu entrasse nela. E o Senhor me deu o salmo, número 59, eu não vou ler toda, a gente não tem tempo, mas eu quero que você leve esse salmo. E as minhas Bíblias, sempre que o Senhor faz algo muito grande, eu coloco assim, revelação no dia tal. E é lindo quando eu volto ali, Zé, e vejo que aquele dia foi uma dor tão grande, e o Senhor fez aquilo que está naquele versículo, naquela palavra. E o Senhor disse para mim, esse salmo é maravilhoso, mas o verso 10 diz assim, o Deus que me é leal irá adiante de mim, e me fará olhar em triunfo sobre os meus inimigos. Oh, aleluia, mas não os mate, senão o meu povo se esquecerá. Davi disse, eu não quero, Senhor, que o Senhor desça essas pessoas à morte não, porque lá, depois da morte, segue-se o juízo. Eu não quero não, eu quero que eles fiquem vivos para ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Dispersa-os com o teu poder e derruba-os, ó Senhor. O verso 12 diz assim, pelos pecados da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados dos seus próprios orgulhos.
pelas maldições e mentiras que pronunciam. Irmãos, porque as pessoas perversas existem. E não é porque a gente está no culto abençoado desse que amanhã eles estão por aí. E eles estão tentando nos pegar. Porque eles dão lugar ao diabo. E tem hora que o diabo usa eles e tem hora que eles usam o diabo. É uma aliança que eles têm assim, que é um negócio forte. E eu e você precisamos estar prontos para continuar. O verso 13 ele diz assim: consome-os na tua ira, consome-os até que deixe de existir. Davi estava revoltado. Então se saberá até os confins da terra que Deus governará Jacó. Eu já falei aqui que quando tem essas pausas nos salmos, é um jeito de dar um momento de quietude, por aquela palavra ser tão importante e tão poderosa. Então tem essa pausa. E também no sentido de poemas, porque eram poemas também. Eles precisavam dar uma pausa como se fosse ir para outra estrofe. E o verso 17, Teco, por favor. Ele diz assim: ó minha força, ó irmãos, minha força. Você sabe o que é você cantar quando o seu corpo, a sua carne, as suas emoções quer que você entre numa caverna escura? Mas o Senhor falava: filha, olha o que eu estou falando para você. Minha força vem de Deus. Ele é o meu Senhor, o meu justificador, o meu juiz. Ele diz: cantarei louvores a ti, pois tu és, ó Deus, és a minha torre segura. O Deus que tem amor leal. Irmãos, como nós precisamos de lealdade nesses dias. E se as pessoas têm sido desleais comigo e com você, pelo amor de Deus, nós não podemos ter o mesmo comportamento com o nosso Jesus, porque Ele nunca nos fez nada de ruim. E nós começamos a ser desleais a Deus por qualquer coisa. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Eu só estou dizendo, irmão, que nenhuma dor que eu e você passe nessa terra nos dá o direito de sermos desleais com Deus, desleais com Jesus por tudo que Ele fez por mim e por você. E é isso muitas vezes, irmãos, que Satanás tenta nos pegar na fortaleza, porque ele coloca no nosso coração: não, eu tenho razão, a minha dor é uma dor que tem que ser validada. Eu tenho que ter. E o Senhor está dizendo: filho, deixa isso no meu altar. Olha o que eu fiz por você. Olha quantas pessoas foram desleais com Jesus. Um dia estava: Osana, entra aqui, Jesus, entra aqui, Osana, que vem em nome do Senhor. No outro dia: crucifica-o. Mas eu solto o bandido ou eu solto Jesus? O bandido. Esse Jesus não está valendo é nada. É assim que somos, irmãos. Sabe a diferença daquelas pessoas para mim e para você? É que hoje somos pecadores arrependidos. Mas muitas vezes levamos Jesus para a cruz de novo com as nossas atitudes, com a nossa deslealdade. Ó minha força, cantarei louvores a ti, pois tu, ó Deus, és a minha torre segura, o Deus que tem amor leal por mim. Davi entendeu que, independente daquela situação, ele não podia ser desleal ao Senhor que chamou ele. O pastor me explicou o que estava acontecendo aqui no Salmo 59. Davi estava correndo de Saul, e nessa época ele ainda não sabia, ele ainda era só um pastor e era um guerreiro, e ele não sabia nem por que Saul estava perseguindo ele. E a luta que eu passei foi mais ou menos assim: eu não estou sabendo nem por que o povo está me perseguindo. Eu falei: gente, mas como assim? Meu Deus! E aí, se você ler o Salmo 59, Lu, está escrito assim: Davi fala assim: Senhor, me ajuda porque eu não fiz nada. Em outras traduções está assim: eu sou inocente. Às vezes, pastor Valdir, nós precisamos diante de Deus e falar: Senhor, eu sou inocente, o Senhor sabe a minha verdade, o Senhor sabe o que eu falei, mas por amor a ti eu vou lá. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu tiver que continuar convivendo, eu vou conviver. Porque, irmão, coisa boa é você deixar aquela situação diante do olhar do justo juiz. Coisa boa é você esperar no Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia diz que quando alguém cai na mão dele, como é que ele diz? Ninguém tira. Você entende isso? Ninguém tira. É lá que você deve pôr sua confiança. Não vamos crer na nossa justiça não, sabe por quê? A Bíblia diz que a minha, a tua justiça é como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície?
Não tem na sua casa e não tem na minha, amém? Trapo de imundícia é aquele pano de chão velho, fedido, horroroso. Às vezes está com aquele cheiro de carniça. Isso é um trapo de imundícia. É assim que Deus está comparando essa justiça barata, medíocre que eu e você tem no coração. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue ver a glória de Deus. Sabe por que o trapo de imundícia está ali fedendo, ó? Fazendo aquela lama no nosso coração, no nosso emocional. É a fortaleza ali. E ao invés de pedir a graça de Deus, a graça não pode entrar, porque a fortaleza está ali, ó. Então essa noite, em nome de Jesus. E Gideão, irmãos, é tão lindo o cuidado de Deus. Juízes 6:18, Teca, por favor, para a gente encerrar. Ele sabe que nós somos débeis, que nós somos pequenos, covardes muitas vezes, altivos, orgulhosos. Ele sabe tudo que eu e você somos. Mas é bonitinho que, apesar desse jeito de Gideão, dessa dificuldade, ele foi o único que não se conformou. Ele foi lá, começou a bater naquela luz e falou: eu não aguento isso. Como que a gente fica aqui? E na hora que nós nos inconformamos, irmãos, tiramos a forma, aí o Senhor começa a agir. E ele fez isso. E no verso 18 diz: peço-te que não vás embora até que eu volte. Ele conversou com o Senhor deu várias provas que estava com ele fez várias provas para ter certeza, e Jesus ali, e Deus ali, naquela paciência que Deus tem comigo e com você, né? E ele disse: peço-te que não vás embora até que eu volte, e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. O Senhor esperou até que eu e você viéssemos nesse culto de quinta-feira, de campanha, e deixasse no altar tudo aquilo de ruim, aquelas mazelas que estavam dentro do nosso coração, aquelas fortalezas que impediam a gente de ver a glória de Deus através da nossa vida. Porque às vezes a gente vê da vida do marido, da esposa, do filho, do pastor, mas a gente não consegue ver na nossa. Então, eu estou aqui porque eu estou. E o Senhor diz: não. Você está aqui porque tem um projeto lindo para ser realizado através da sua vida. Esperarei até você voltar. Esse Deus, irmão, de paciência, de longanimidade, de benignidade, que espera o tempo do nosso entendimento, que espera, Davi, que sabe exatamente a sua compreensão sobre ele. E para encerrarmos, verso 23, o Senhor continua falando com Gideão, e ele diz assim para Gideão, verso 23, por favor, Teco. O Senhor, porém, lhe disse, ele continua falando que não tem condição, que isso, que aquilo, que ele é pobre, coitado, que ele sofreu muito, que ele estava com os pés tudo já moído de amassar uva. E o Senhor disse: o Senhor, porém, lhe disse: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. O Senhor conhece a minha e a tua estrutura e sabe que somos pó. E muitas vezes erramos mesmo, irmãos. Davi entendeu, falou, confessou e está tudo bem. Bora caminhar. Vamos ficar de pé, porque vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. As pessoas são más mesmo, são perversas. E às vezes eu e você também somos perversos. Às vezes a gente dá lugar ao mal mesmo. Porque a gente está na terra, no momento que a gente não vigia. Foi assim com Pedro, David. Pedro estava ali: Senhor, tu és o maravilhoso. Daqui a pouco: não, Senhor, não morre não, Senhor. Satanás, sai de Pedro agora, em nome de Jesus. Hein? É isso mesmo, Pedro. Sai, Satanás, de Pedro. Porque é assim que somos. Alguém está ali, ó, no senhorio da nossa vida. E que essa noite seja o Senhor Jesus, amém? Que nunca mais voltemos para essas fortalezas. Que nunca mais esses esconderijos de dores, de frustração, de sofrimento, não volte. E quando voltar, que você faça como eu. Porque hoje eu estou exemplar, eu estou mais bonitinha. Porque aquela dor passou, Emília. Falei: ô diabo, olha, meu filho, eu ouço a voz do meu Senhor aqui, ó. Tu pode cafungar aqui no meu pescoço, mas no meu ouvido aqui só a voz do meu pastor. E eu ouvi a voz dele, ele falou: filha, eu sei o que eu sou na tua vida. Isso aí é a afronta do diabo com gente desavisada, que dá lugar a ele, ao fedido, ao desgraçado. Mas eu e você não, nós estamos aqui pelejando e queremos a nossa vitória, amém? Fique sobre os seus pés, por favor. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja com você, paz seja convosco.
O Senhor falou, não vai morrer, Gideão, tu não vai morrer, não adianta. Essa dor, essa tremedeira nas pernas, esse olhar passado, porque tem gente, Jaqueline, que olha pra gente com raiva. E deixa eu te dizer o que é a raiva das pessoas. É porque Deus deu uma coisa para mim e para você que não deu para eles. E não é problema seu. É problema deles que tem que te engolir e me engolir. Meu Deus, quantas vezes eu vejo o olhar das pessoas e falo, Senhor, é problema teu esse, não é meu. Porque eu queria era ir para uma farmácia, trabalhar, adorava ser atendente de farmácia, amava prestar serviço à instituição financeira, mesmo sem saber nada, chegava lá, Jesus me usava, coisa boa. Terminava, vim embora para minha casa, passou, ficava sábado, domingo, segunda-feira voltava a trabalhar. Aqui não, aqui a gente fica com o telefone 25 horas, está tudo bem, Mábia, porque eu quero isso. Isso é ser pastora, viu, Mábia? É assim, a gente não desliga o telefone. Se nascer menino, nós temos que ir lá cortar o umbigo. Se morre, nós temos que ir lá chorar com a família e cuidar depois que morre. Porque a aliança tem que continuar, né? Ser pastor é assim. Mábia, ser pastor é acolher quem a gente acha que não quer nada. Você acredita? Quantas vezes no nosso ministério, eu e o pastor, eu falava assim, ai, Dan, eu não quero fulano. Ai, Deus me livre de fulano, negócio aqui até a cruz na porta da igreja. Tá amarrado, aqui não entra. Você falava, e vocês têm alguma coisa aqui? Quem que me levou a isso aqui? O Senhor. Quem que botou você aí? É o Senhor. E tu é o que aqui? Gestora. Gestora é dona, Liette? Não, Senhor. Ah, então tá bom. E aí eu entendi que essa casa é de Deus. Que todas as casas que eu passei foram de Deus e continuam sendo de Deus. Que eu sou um reles mortal. Um barrozinho bem atrapalhado. Sabe aqueles barros que vai ficando de uma peça da outra peça? Eu acho que Deus juntou todas elas e deu eu. Pensa numa peça atrapalhada. Mas eu vou fazer o que? Ele quer me usar, irmão Paulo. Ele quer que a glória dele desça. Para dizer assim, tá vendo o tanto que ela é atrapalhada? Mas eu sou apaixonado com ela. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Senhor, por esse amor que nunca nos falta, Senhor. Esse amor que está conosco nos momentos melhores, mas também piores. Senhor, quantas fortalezas caíram nessa noite. Quantas fortalezas foram derrubadas, Espírito Santo. Porque o teu amor é maior. O teu amor é poderoso, Senhor. Oh, Jesus, o teu poder, a tua graça, a tua sabedoria derruba toda bandeira, todo sofisma, toda mentira, toda cultura religiosa maligna. Meu Deus, obrigada porque o Senhor hoje nos chama, porque o Senhor hoje nos renova, nos levanta e nos prepara para um tempo novo. Sim, Jesus, Gideão foi homem como eu e os meus irmãos, que era tão falido, tão pequeno, tinha tantas marcas, tantos problemas, mas o Senhor o amou e o Senhor o chamou para uma grande obra, Senhor. Hoje ele faz parte dos anais da história, porque o Senhor pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e grandes. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu. Olha quantos pastores, diáconos, diaconisas, olha quanto obreiro, Senhor, levita, Senhor, olha quantos, Pai, porque essa igreja é uma igreja de obreiros, Senhor, porque aqui todos têm um valor diante de Ti, e nós louvamos a Ti por cada um dos Teus filhos, pelo que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Obrigada por esperar por nós, Pai. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de permanecer. Oh, Jesus, muito obrigada. Nós te adoramos. Que o Senhor nos ajude a lidar com o nosso emocional. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não deixar que outras fortalezas venham na nossa mente, nas nossas emoções. E que possamos, Senhor, cada dia caminhar para o alvo. O nosso alvo, Jesus, é viver para Ti com toda a nossa limitação, com todos
todos os nossos medos, temores. Mas, Senhor Deus, está entendendo que o Senhor é soberano e que é o projeto de Deus para mim e para você. Independente da luta e da dificuldade, Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. O Senhor está te preparando para uma grande obra. O Senhor quer te usar e você não precisa subir no púlpito. Deus vai te levar diante de pessoas para você ajudar a serem curadas das fortalezas mentais e emocionais. O Senhor escolhe quem Ele quer. E Ele escolheu você que está nos ouvindo. Ele escolheu cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Desce na casa do oleiro, homem. Desce diante do Senhor. Desce para que o Senhor possa te amassar e te fazer de novo. O Espírito Santo está neste lugar. O Senhor visita a tua vida agora. O Senhor vai trazendo graça, unção. O Senhor vai trazendo renovo no teu coração. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Espírito Santo renovar. Trazer a alegria da salvação sobre a tua vida. Porque muitas vezes as lutas nos levam para fortalezas e para cavernas. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu estou destruindo toda bandeira que se levante contra o meu conhecimento. Todo sofisma, toda mentira. O amor de Deus é claro. O amor de Deus é lindo pela tua vida. Aceite o bem do Senhor nessa noite. Saia daqui para ser um instrumento da glória de Deus nessa terra. Não importa onde Ele quer te usar, deixa Ele te usar. Deixa Ele fazer de você um canal, parte desse manancial do Senhor. Em nome de Jesus, você que nos assistiu nessa noite ou em outro momento, receba a graça de Deus, receba o poder de Deus para viver uma vida cheia de contentamento, cheia de renovo em nome de Jesus. Até domingo às 18 horas, em nome de